Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui unidos para poder falar da palavra do Senhor, aprender do Senhor, dizer tudo aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações. Por isso, hoje, mais uma vez, nós estamos aí entrando nos lares de vocês, para que nós todos, no mesmo horário, mesma comunhão com Deus, a gente possa falar do nosso amor, do amor de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você agora. Nós vamos fazer um estudo que vai falar das lutas dos hebreus nos tempos da conquista. E é um estudo que vai mostrar para nós como é que fica a questão da terra de Canaã. Como é que é essa conquista, como é que foi feito isso, como é que isso pode ser trazido para as nossas vidas, né? Tem tanta coisa, tanta lição boa que mostra para nós o que na verdade nós podemos, como que na verdade nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. E por isso eu gostaria que você participasse conosco dessa oração e desse estudo em nome de Jesus, com muita atenção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos encha de alegria, sabedoria, graça, poder, para que nós possamos, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, essa palavra maravilhosa, essa palavra que verdadeiramente enriquece e nos permite nos fortalecer na nossa fé. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe cada lar, Senhor Deus, que agora nesse momento está conectado com o Senhor. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que tem o interesse de ouvir a Tua palavra, o interesse de ouvir o Teu Evangelho, e não só ouvir, Senhor Deus, mas acima de todas as coisas, se deixar transformar por Ele. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, seja conosco, é o que eu te peço, e nos ajude nesse ensino, ó Deus, que vai ser passado aqui agora, para que nós possamos, ó Deus, ter cada dia mais o apelido de sermos cidadãos dos céus, para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais termos a certeza de que ser cidadão do céu é fazer parte de um caminhar com Jesus Cristo, um caminhar que verdadeiramente nos leva para a salvação. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, seja conosco, é o que nós te pedimos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9, verso 22 até o 25. Gênesis capítulo 9, verso 22 a 25, nós vamos ver como é que foi feita a questão da maldição da terra de Canaã. O texto áureo, né, todos os dias, a palavra nos diz hoje, nós vamos estudar segunda-feira, Gênesis capítulo 9, 22, 25, o texto áureo nos diz da seguinte forma, olha: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Isso é o que está lá em Salmo 44, 3. E isso significa, então, irmão, que toda vez que eu e você temos uma conquista para fazer, não adianta nós nos prepararmos com todas as armas se não tivermos com Deus na frente primeiro das nossas batalhas. Então, o que nós mais precisamos fazer é, primeiro, colocamos Deus na frente de tudo e depois sim nos preparamos com as nossas armas. Amém? Então, vamos partir então para a leitura da segunda-feira, Gênesis capítulo 9, verso 22 a 25. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Então, quando Cã viu aquela nudez do pai, ao invés de tomar a atitude de ir lá e cobrir tudo, ele simplesmente saiu a falar do pai para os demais irmãos. Isso foi motivo suficiente
para que Cã fosse amaldiçoado, né? E aí amaldiçoou Cã, na verdade amaldiçoou Canaã, né? E quando amaldiçoa-se Canaã, a gente vai ver aqui em seguida que Canaã passa a ser uma terra em que mostra que para ser conquistada haveria necessidade de passar por provações. Isso a gente vai ver lá em Juízes capítulo 3, verso 1 até o 4. Juízes capítulo 3, verso 1 até 4. Depois o livro principal nosso principal livro vai ser o livro de Josué. Juízes capítulo 3, verso 1 até o 4, fala da seguinte forma: São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isto apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido nenhuma experiência anterior no combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Olha só, então Deus, ele na verdade, ele tem uma intenção muito bacana de inclusive treinar o povo de Israel. Para que ele fizesse dessa forma, ele separou alguns povos, que eram povos oriundos de Canaã, ou seja, aquele povo amaldiçoado, né? Todos eles eram descendentes de Canaã, portanto também descendentes de Cã, né? Povos amaldiçoados, e Deus, como estratégia de treino para os hebreus, né? Ele faz com que os hebreus pudessem guerrear contra esse povo. Qual que era a ideia? A ideia é fortalecer, fazer com que eles aprendessem técnicas de guerra, fazer com que eles aprendessem cada vez mais a lutar, saber vencer as situações, saber criar estratégias para brigar, para que eles pudessem então posteriormente vencer. Mas o que Deus mais queria é que em todas essas situações eles colocassem Deus à frente de tudo, porque todas as vezes que eles colocavam Deus à frente de tudo, as coisas então, a vitória na verdade aparecia, né? Então é exatamente isso. Deuteronômio capítulo 32, verso 49, nós vamos ver que Canaã era a terra desejada por Moisés. Deuteronômio capítulo 32, verso 49. Deuteronômio capítulo 32, verso 49. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Deus então dá uma ordem para Moisés ir até o monte, já que ele não podia entrar na terra de Canaã. Deus permitiu com que Moisés visse a terra que seria dada, que foi dada na verdade a todos os povos, né? Os povos de Deus, os israelitas, né? E só que essa terra, para ela ser conquistada, haveria necessidade de se fazer guerra. Querido e querida, toda vez que eu e você temos uma conquista na vida, não adianta a gente cruzar os nossos braços, não adianta a gente ficar esperando com que a vitória venha, se nós não nos prepararmos para a luta. Se você tem alguma coisa na sua vida que você precisa de vencer, querido, haja, tome uma atitude na sua vida, de forma que essa atitude seja uma atitude para a vitória. Não vai agir de forma desesperada, não vai agir de forma impulsiva, não vai agir de forma impensada, mas você tem que agir, porque Deus, ele dá a conquista para todas as batalhas. Deus é que dá.
mas você tem que ir lá e batalhar. Não adianta Deus dar a conquista e você ficar quieto sem fazer a sua parte na batalha. Então, é exatamente isso que nós vimos. Moisés ele não podia mais entrar na terra de Canaã. A partir daquele momento, Moisés, que iria ficar do lado de fora, né, tinha que passar o bastão para quem? Para Josué. E quando Moisés passa o bastão para Josué, automaticamente quem entra novamente nas batalhas contra todos aqueles povos era o próprio Josué. Né? Por quê? Porque Moisés não havia tido a autorização de Deus para poder entrar na terra prometida. Vamos ler lá Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha só, que coisa mais bacana. Abraão sempre foi obediente a todas as coisas que Deus havia pedido. Mas ele sempre agia pela fé. Mais tarde nós vamos ver aqui que todas as batalhas que nós temos que vencer na nossa vida, irmão, você tem que vencer todas as batalhas, mas é pela fé. Porque se você ficar olhando as circunstâncias, se você ficar olhando as realidades das situações, muitas das batalhas que você vai enfrentar, você já vai entrar nela achando que você vai perder. Mas se você põe Deus na frente das suas batalhas, se você põe Deus para tomar conta de você, te dando sabedoria durante suas ações, seus golpes na batalha, automaticamente você vence. Abraão obedeceu, Abraão pela fé, ele obedeceu muita coisa. Então muita vitória foi dada a Abraão por causa dessa fé. Amém? Vamos lá então para Salmos 135, versos 10 e 11. Salmos 135, versos 10 e 11. Salmos 135, metade da Bíblia. Salmos 135, versos 10 e 11. Não sei se vocês estão ouvindo aí não, mas tem um grilinho aqui que está cantando o tempo inteiro aqui, viu? Mas é normal, tá? Deixa ele cantar, tá? Salmo 135, versos 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Ele quem? Deus. Não havia outro para ganhar guerras que não fosse o próprio Deus. Assim como na minha vida e na sua vida, não há ninguém que pode ganhar as nossas guerras se não for o próprio Deus. Porque, irmão, se deixar eu e você lutar com a força dos nossos braços, nós vamos perder todas. Eu estou te falando de guerra espiritual. Nós vamos perder todas. Por mais inteligente, por mais esperto que a gente seja, por melhor que a gente vai perder todas. Mas toda vez que a gente, graças a Deus, entendemos que Deus é o nosso governador, que é Ele que governa a nossa vida, toda vez que a gente põe Ele na frente de todas as coisas, automaticamente a gente vence todas as coisas. Amém? Então é exatamente isso que nós estamos vendo aqui em Salmo 135. Atos capítulo 13, verso 19. Atos 13, 19. Atos 13, 19. Treze, 19. 10.
Atos 13:19, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha: tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta. Eu estou lendo o 20. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Ele quem de novo? Deus, irmão. Repare bem para você ver que quando Deus foi lá no Egito, tirou o povo de Israel do Egito, falou que ia levar para a terra prometida, e ele estava cumprindo uma promessa que ele tinha dado para Abraão. Ele leva esse povo lá para a terra prometida, e na hora que ele leva esse povo para a terra prometida, será quem é que ele tirou do Egito? Ele tirou do Egito gente que estava doente, ele tirou do Egito gente que durante a caminhada ficou fraco, ele tirou do Egito gente que era povo dele, que naquela época não sabia nem brigar direito, era povo escravo, povo maltratado. Ele tirou do Egito essa turma. Como é que esse povo vai entrar para a guerra, né? Se eles tivessem que entrar para a guerra com a força do próprio braço, certamente eles iam perder na primeira batalha que eles entrassem. Mas quem estava com ele? Deus, o Todo-Poderoso, Criador, dono de todas as coisas, estava no governo daquela expedição que sairia do Egito rumo à terra de Canaã. E quando ele está no governo, certamente isso que nós lemos aqui no verso 19 acaba acontecendo. Ele destruiu 7 nações em Canaã. 7. Quando ele destrói essas nações em Canaã, começa a nos mostrar, meu querido e minha querida, que eu e você, tendo nossas batalhas, precisamos confiar em Deus. Precisamos entender que Deus não nos tira de um lugar para colocar no outro lugar sem estar com a vitória já garantida. Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte. Temos que entender que onde nós estávamos, Deus foi lá e nos resgatou. E a palavra fala que Ele nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. E quando Deus nos resgata de um lugar para poder levar para outro, é porque lá no outro lugar Ele quer que nós vivamos da melhor forma possível. Mas Ele sabe também que nós vamos enfrentar batalhas no trânsito do lugar onde Ele tirou a gente para poder até chegar no outro lugar onde Ele quer nos deixar. Mas que batalha que é essa? São batalhas espirituais, irmãos. Batalhas que vão fazer com que nós venhamos todos os dias lutar contra uma série de coisas. Lutar contra a nossa carne, lutar contra fofoca, lutar contra mentira, lutar contra ataque dos inimigos. Querido, se eu e você não aprendermos a lutar e ficarmos só nos entregando às nossas fraquezas, nós não vamos conquistar a terra. Mas o que Deus quer de mim e de você é mostrar que Ele tirou a gente de um lugar e quer levar a gente para um outro lugar, mas lá nesse outro lugar tem vitória. Mas para que nós estejamos maduros para poder dar a vitória que está no outro lugar, há necessidade de nós virmos passando por certos processos de amadurecimento, passando por certas etapas de vitória na nossa vida, algumas guerras, algumas batalhas, mas nós vamos vencer todas elas. Sabe por quê? Porque quem está nos dando a terra prometida é o nosso Deus. E quando eu e você temos um objetivo na vida, provavelmente esse objetivo passa a ser aquela terra que nós precisamos conquistar. Mas nós temos que trabalhar para conseguir chegar naquele objetivo. Se nós assim não fizermos, automaticamente a gente não consegue aquele objetivo. Por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que você peça a Deus, Ele só vai te dar a vitória se você participar dessa batalha. Aí Ele te dá a vitória. Amém? Vamos lá, continuar. Agora nós vamos ler o texto bíblico que está em Josué capítulo 10, verso 6 a 9, depois 12 a 15. Josué capítulo 10, versos 6 a 9, depois 2 a 15. Vamos lá? Josué capítulo 10, versos 6 a 9. Eu posso ler aqui, oi. Ora, está aqui. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo:
não retires as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitavam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: não temas, porque tenho dado na tua mão, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo de Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Quase um dia inteiro que ele ficou lá detido, o sol ficou parado, né? Então houve dia semelhante, e não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial de Gilgal. Por que será que Josué orou a Deus para que o sol parasse? Existem aí algumas razões que a gente pode começar a entender por que Josué orou a Deus para que o sol e a lua se detivessem ali onde eles estavam. Quando Josué orou e o sol parou, ali tinha alguns significados. O primeiro deles era para que tudo ficasse sempre de dia, para que durante o dia a batalha acontecesse e Josué conseguiria ganhar então aquela batalha ajudando os gibeões. A outra razão é porque aquele povo com o qual eles estavam batalhando eram adoradores do sol e da lua. E como eles adoravam o sol e a lua, automaticamente Josué chega, dá uma ordem para o sol parar, eles começam a ter que entender que o Deus de Josué era o Deus Todo-Poderoso, que era capaz de fazer algo que o Deus Sol deles não fazia. Se eles pedissem para que o sol parasse, o sol ia continuar. Se eles pedirem para que a lua parasse, a lua ia continuar. Mas a hora que eles viram que Josué chegou e falou com o sol assim: ô sol, aqui, ó, para aí. O sol parou. Eles entenderam que o Deus de Josué era o Deus forte, o Deus que era capaz de ganhar, inclusive, aquela guerra, quando Josué estivesse com eles. Amém? Então, na introdução da lição, nós vamos ler da seguinte forma aqui, olha. Nos capítulos 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12, é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e os sucessos bélicos de Israel a leste de Jordão, lá na Transjordânia hoje, Transjordânia. Sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão, sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e os nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos e aos nossos pais alargastes, né? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles.
Que coisa mais bacana. Querido, você tem uma guerra aí para travar? Você tem uma batalha aí para vencer? Se Deus se agrada de você, saiba que a vitória já é contigo. Porque aqui, igual nós vimos aqui no Salmo 44, fala, olha, não é pela força do seu braço, não é pela arma que você tem, não, é tudo pela fé. Porque se você tem fé em Deus, você agrada a Deus. Se você tem fé em Deus e agrada a Deus, a vitória é contigo. Amém? Os reinos do sul, o item 1. Os inimigos do sul, olha. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque às cidades dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados, passou a noite marchando e pela manhã de surpresa atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebron, Jarmude, Laquis e Eglon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta que faz toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daquele povo. Querido, o povo do sul, os reis do sul, eles eram extremamente impiedosos. Os reis do sul ali daquela terra de Canaã, eles eram reis que realmente não perdoavam absolutamente nada e eles queriam massacrar os gibeonitas. Só que os gibeonitas se converteram e aí Josué, sabendo disso, foi chamado pelos gibeonitas para poder ajudar nessas batalhas. E quando ele chama para ajudar nessas batalhas, automaticamente Josué sai para ir para a batalha. Viaja a noite inteira e no outro dia chega pegando todos esses povos de surpresa, acabando com todos eles. Mas acontece que aqui, vocês podem ver que nós começamos a pensar o seguinte, olha, quando foi feita uma aliança, né, com os heveus, né? Aqui está falando que ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, ou seja, todo mundo deveria fazer uma aliança com Josué, né? O que aconteceu? Não, na verdade não houve esse arrependimento, né? E aí o que aconteceu foram que os reis do sul atacaram a cidade dos gibeonitas. Por quê? Os gibeonitas se aliaram a Josué, entenderam que Deus é o Deus das nações, entenderam que se Deus era Deus de Josué, também era Deus deles. Mas esse tipo de aliança, na verdade, ele era para ter sido feita uma aliança que os demais povos iriam se espelhar nessa aliança e também deveriam se render a isso. O que isso diz para mim e para você? Diz para mim e para você que muitas vezes a gente espera uma reação de uma determinada coisa ou pessoa, e na verdade quando vem essa reação, vem de uma forma completamente diferente, violenta às vezes. Quando, às vezes eu e você vamos tomar uma decisão, a gente vai tomar uma decisão, a gente vai falar alguma coisa, a gente acha que a repercussão daquilo que a gente vai falar é algo que vai verdadeiramente trazer o resultado que a gente espera, quando o cenário muda completamente. E então, irmão, o que você tem que ter? Habilidade para combater aquele cenário de oposição. Se você tem habilidade e sabedoria para combater o cenário de oposição, você tem que entender que essa habilidade e sabedoria foram dadas por Deus. Porque o resultado que você queria não aconteceu. E o resultado que você queria não acontecendo te obriga a agir de forma surpresa, te obriga a agir
de forma a tentar combater a oposição que apareceu diante de você. Isso é bom? O ideal era que, quando você lançou uma palavra na expectativa de receber uma outra de paz, seria interessante você receber a de paz. Mas você lança uma palavra e recebe uma contrária, uma de guerra, automaticamente você tem que se preparar para poder entrar nesse combate. E não é simplesmente se preparar para entrar nesse combate, é se preparar para vencer esse combate. Amém? Continuando, Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué, que, cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel, Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, lá no episódio de Acã, imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Gente, aqui está mostrando que Deus ouviu a oração de Josué quando ele pediu para o sol parar. E se ele pediu para o sol parar e Deus ouviu aquela oração, significa, meu querido e minha querida, que se você orar e pedir para acontecer alguma coisa na sua vida, desde que essa coisa esteja nos propósitos de Deus, você pode estar certo que vai acontecer. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber que aquilo que eu vou orar vai estar no propósito de Deus? É quando você ora tendo intimidade com Deus, conhecendo a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é muito simples, irmão. Basta você conhecer a palavra do Senhor. E aqui você vai saber todas as vontades de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a partir do momento que você conhece a vontade de Deus e você quer que alguma coisa aconteça segundo a vontade de Deus, vai acontecer, porque é promessa do Senhor. Exatamente o que aconteceu aqui com Josué. Josué não foi para a batalha à toa. Nós lemos aqui que Josué foi para a batalha porque Deus é que mandou. Ele falou assim: não temas, eu sou contigo. Ele falou. Homens maus, está aqui, ó. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus que por séculos insultavam a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas da sua injustiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono como sinal de sua misericórdia. Os homens, sejam maus como forem, e todos nós somos, e o que varia a medida da nossa maldade, antes de serem objetos da sua ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Com os reinos do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como da conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhes dando uma oportunidade, a última oportunidade, mas eles rejeitaram, por isso lhes sobrevieram à destruição. Irmão, eu e você sempre, como filhos de Deus, mas também nós temos o nosso coração carregado com a maldade do pecado, nós temos a oportunidade, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá a oportunidade de reconhecer que nós somos maus e mudar o nosso caminho. Assim como Ele fez com o pessoal do sul. O pessoal do sul conhecia que houve a travessia do Rio Jordão, o pessoal conhecia que os gibeonitas haviam se convertido
ao Deus de Israel. O povo do sul sabia de como é que foi feita a vitória lá na batalha de Jericó. Mas, no entanto, o coração estava duro. Quantas e quantas vezes eu e você sabemos que Deus quer mudar a minha vida, quer mudar a sua vida, mas o nosso coração está duro para a mudança. Deus tem falado comigo e com você: olha, não vai por esse caminho aí não, tenta assumir um novo caminho, tenta assumir uma nova conduta, tenta assumir uma nova estratégia para essa batalha espiritual que você está passando, e você simplesmente não escuta e permanece do mesmo jeito. Você simplesmente não escuta e continua fazendo as mesmas coisas que desagradam a Deus. Por isso nós precisamos entender que o que nós mais queremos, temos que aprender é que quando Deus nos dá a oportunidade, pela tua misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de reconhecer que os nossos caminhos estão errados, reconheçamos, irmão, e consertemos o nosso caminho. Porque Deus quer nos dar a vitória. Tem que saber se nós queremos herdar essa vitória. Para que nós herdemos essa vitória, nós precisamos de consertar os nossos caminhos diante do nosso Deus. Amém? Vamos falar agora sobre o reino do norte, os reinos do norte. Deus reúne os inimigos lá do norte. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo, das guerras, alude que eram 300 mil homens de infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra, que, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado aos de grãos de areia na praia do mar. Mas, uma vez que os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel, os israelitas tiveram receio. Ao que o Senhor disse: não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas mandou chuva e granizo e fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história, um milagre divino. Ah, que bacana! Às vezes você acha que toda batalha que vem na sua mão é para você lutar da mesma forma? Esquece. Porque se você pegar a manha e começar a padronizar a sua estratégia, achando que toda batalha você, quando usa aquela estratégia padrão, você vai vencer porque está usando a mesma estratégia que foi da outra, a mesma estratégia que foi da outra, a mesma estratégia que foi lá da outra, se você usar sempre isso, vai chegar uma situação que você vai perder a guerra, irmão. Porque você vai começar a achar que é você que traçou aquela estratégia e deu tudo certo. E o que Deus nos mostra aqui é que Ele trocava de forma de vencer, Ele trocava de estratégia para poder vencer o inimigo. Por quê? Para que Josué não padronizasse os ataques e a forma de ganhar. Se houvesse essa padronização da estratégia para ganhar, a glória seria de Josué. Mas como Deus entra na história e para cada batalha Ele dá uma forma de vencer, mostra que Josué simplesmente era passivo e Deus é que fazia tudo de acordo com a sua vontade. Por isso Ele falava com Josué: Josué, não tema não, essa aí você vai ganhar é assim, derrubar os muros. Essa outra aqui você vai ganhar no grito, dá um grito lá, Essa outra aqui você vai ganhar amanhã, nessa hora, vai estar todo mundo ferido na sua mão. A estratégia não é do homem. A estratégia já foi dada por Deus. Você quer vencer? Quer? Só fica com Jesus Cristo. Porque a estratégia da vitória já foi traçada desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para que Deus pudesse criar a mim e a você, baseado no sopro que Ele colocou nas narinas de Adão.
E o fato dele criar a mim e a você, baseado nesse fruto, nesse sopro que ele colocou nas narinas de Adão, faz com que eu e você, para herdarmos a nossa terra prometida, tenhamos que lutar. Mas a estratégia da luta já havia sido dada antes de nós até mesmo nascermos. Amém? A estratégia da vitória já tinha sido dada, e não é uma só não. Para nós podemos falar que a única estratégia da vitória é aceitar Jesus como Salvador na nossa vida, nos render a Ele, confessar os nossos pecados, nos arrepender dos nossos pecados e consertar os nossos caminhos. Automaticamente, essa é a grande estratégia da vitória. Agora, depois disso, abaixo um pouco, nós vamos ver todas as batalhas que nós vamos enfrentar. E para cada uma delas, a estratégia muda, a ação muda, mas a fé tem que permanecer a mesma, porque aí é Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? As armas da nossa milícia não são carnais, olha aí. Na conquista da terra de Canaã é comum a expressão feriram a fio de espada, ou seja, homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento o ataque de uma espada forjada em bronze. O segredo da vitória deles era o Senhor e as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus, ou seja, os cananeus eram mais fortes belicamente em termos de armas, em termos de armamento, do que os próprios israelitas. Os espias enviados por Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes além da estatura dos inimigos e as suas cidades fortificadas, e por isso retroagiram. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros. Por que Deus não mandou que Josué reutilizasse esses carros, esses cavalos para posteriores guerras? Talvez a resposta esteja no Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Tudo indica então que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Olha que coisa mais bacana. Você pode ter qualquer tipo de arma que você quiser para lutar contra o inimigo, irmão. Qualquer tipo. Mas se você não tiver Deus na frente dessa luta, você pode saber que não vai valer de absolutamente nada. Ah, pastor, mas como é que eu ponho Deus nessa luta e tal? Aqui está falando, na base da fé. Vai para a luta, faz as suas coisas, age, entra na situação de que você precisa agir para poder vencer. Mas antes disso, ponha essa batalha nas mãos do Senhor. Aí sim, a vitória é garantida. Amém? Uma longa guerra é o que está aqui. Olha. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adonizedeque, a Confederação do Norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade, a qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum e ser destruído. A história que se repete todos os nossos dias. Tem muita gente que se reúne contra Israel para tentar destruir, irmão. Se eu e você somos o Israel de Deus, você pode estar certo que tem muita gente que vai se unir para tentar me destruir e te destruir. Nós temos que entender que as coisas que a gente faz, eu já disse aqui, chamam muito mais a atenção de outras pessoas do que as coisas que eles mesmos fazem. Estão prontos a nos criticar, mas não são capazes de olharem para si e criticarem a eles mesmos. Mas isso é bíblico. Isso faz com que eu e você comecemos a entender que tudo o que nós podemos fazer é confiar em Deus e usar a nossa fé para vencer as nossas batalhas. Amém?
Segundo Flávio Josefo, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela durou 7 anos, baseando-se na idade de Caleb. Mas uma vez a promessa foi feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente. Cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul, duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos sucederam, mas as batalhas se estendiam sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos, e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Você quer conquistar sua terra de Canaã? Bacana. Saiba que vai demorar um tiquinho. Mas para você conquistar a terra de Canaã, o que Deus quer que você faça é que você esteja alerta o tempo inteiro. Porque os inimigos, eles ficam o tempo inteiro tentando te derrotar. Mas a partir do momento que você está alerta, você está com capacidade suficiente para poder entrar nessa briga espiritual. Só que estando você com essa capacidade, você só consegue a vitória dessa luta espiritual se primeiro Deus estiver na frente com você. Então não adianta você se iludir achando que a terra que você quer conquistar vai ser conquistada de hoje para amanhã. Não, esquece isso. Essa terra espiritual que você tanto luta por ela vai ser conquistada, vai chegar a hora certa de você conquistar. Mas é necessário que você sempre esteja com Deus, com muita intimidade com Deus. Amém? O terceiro tópico aqui, conquistando o impossível. Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvida os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos dos povos de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino. Amém? Eu escrevi um negócio aqui no cantinho. Exatamente. As suas conquistas. Você está lutando? Tá, beleza. Você vai vencer? Vai, porque você está com Deus na frente. Suas conquistas jamais serão esquecidas. Aqui, ó, está falando exatamente isso aí. Os hebreus obedeciam tudo que Moisés falava nesse aspecto e por isso conquistavam aos poucos. E cada conquista daquela era lembrada sempre. Amém? Tanto é que eu e você hoje estamos falando de várias conquistas aqui, exatamente para que fosse realmente lembrada. Porque houve batalha? Houve. Houve fé? Houve. Houve conquista? Houve. Houve vitória? Houve. Mas tudo, em todas essas situações, houve Deus primeiro. Que a sua batalha, a minha batalha, seja uma batalha onde nós vamos colocar Deus primeiro, para que todas as coisas venham a acontecer nas nossas vidas. Amém? Não se esqueça de que a terra de Canaã, a minha terra de Canaã, a sua terra de Canaã, ela para ser conquistada, vai ser conquistada com uma certa lentidão. Mas na hora que você chegar lá, para você conseguir morar naquela terra, você pode saber que você vai estar lapidado suficientemente para herdar aquela terra. Porque Deus, Ele quer que eu e você, durante todas essas batalhas, durante todo esse caminho rumo à terra prometida, nós possamos ser lapidados. E que eu e você sejamos lapidados em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tão rica oportunidade de nos ensinar, Senhor Deus, que uma das maiores estratégias que nós temos para poder vencer todas as guerras é confiar no Senhor. É nos entregar verdadeiramente ao Senhor e fazer com que o Senhor que possa verdadeiramente levantar as tuas mãos rumo às batalhas que nós temos.
Porque quando o Senhor levanta as tuas mãos, automaticamente, Senhor Deus, a gente vence. Mas, Senhor Deus, o que nós queremos é exatamente isso, é aprender também a lutar, para que nós possamos, Senhor Deus, com o Senhor, ajudar outras pessoas nas batalhas que eles têm. Então, Pai, em nome de Jesus, nos conceda a graça pela Tua misericórdia, de fazer com que todas as vezes que formos para uma batalha, não precisamos levar armas de grosso calibre, armas que vão fazer com que a gente brigue muito pesado fisicamente, mas armas que vão fazer com que a gente conquiste as nações espirituais que nós precisamos conquistar. Então, seja o Senhor o dono da nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, com todo o seu ensinamento. Nos ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos verdadeiramente fazer as coisas que estão no teu coração e possamos entrar na vitória em todas as batalhas, mas com a vitória sempre garantida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande saber que, graças a Deus, a pandemia está diminuindo, né? Nós vamos continuar monitorando aí os dados para que a gente possa, quem sabe, anunciar para vocês aí o nosso retorno. Tem muitas igrejas que já voltaram, irmão. Algumas, eu falo muitas, mas na verdade algumas igrejas já voltaram. Mas nós ainda não vamos voltar por causa da nossa responsabilidade que temos com todos os da igreja. Não adianta a gente abrir a igreja aqui, fazer um culto para 8 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, e aí o restante ficar sem o alcance da tecnologia, sem o culto. Aí vai ter uma hora que eu e você viramos e falamos, você pode virar para mim e falar o seguinte: pastor, por que então quando você está fazendo o culto para 8 pessoas, né, o senhor não grava esse culto e deixa esse culto gravado, que aí todo mundo vai ser alcançado também? Não, irmão, não. Deixa a gente alcançar da forma que nós estamos aqui, porque essa é uma forma extremamente responsável também para nós conseguirmos essa conquista. Daqui a pouquinho vai chegar uma hora que nós não vamos precisar nos preocupar de ficar fazendo gravações ou culto com pessoas com limitações, né? Nós vamos poder fazer algo que verdadeiramente vai refletir, não aquele normal de sempre, mas um novo normal, porém um novo normal que vai nos deixar com a liberdade de poder nos encontrar aqui na igreja. Amém? Eu quero dizer para você que não se esqueça que sexta-feira agora nós temos o Zoom e participe, vai ser muito bacana. Nós vamos falar do melancólico. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Nós vamos falar do melancólico e por isso vai ser algo bem bacana, uma condição diferente de temperamento também, muito bem aceito também por Deus, assim como todos os outros que nós já falamos, com todas as suas utilidades e as suas limitações. Nós vamos mostrar como é que vai ser esse temperamento melancólico. Então não deixa de participar não, venha com a gente aí para o Zoom, venha participar conosco, vai ser algo extremamente interessante, enriquecedor para todos nós. Grande abraço para todos vocês, amamos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês e nos encontraremos na próxima sexta-feira no Zoom, às 20 horas, quando eu vou mandar o convite. Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.